Olá, meus queridos, graça e paz para você que está assistindo esse vídeo. Antes da gente falar o tema, eu quero pedir a você que ainda não foi inscrito no canal para se inscrever, clicar no sininho e me ajudar a divulgar essa mensagem a outros queridos e amados irmãos, tá legal? Me ajude aí, querido. O tema de hoje é dom de línguas. Dom de línguas. E aí, o tema hoje está fantástico, uma bênção. Então vamos estudar ele, pega uma caneta, pega um papel, traz a tua Bíblia agora e vamos estudar esse tema que é tão importante, tão maravilhoso, mas que é compreendido de uma maneira tão errônea, ok? Então nós vamos tentar, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o assim diz o Senhor, nós vamos aprender ou recapitular, se você já sabe, o verdadeiro dom de língua. O que é o dom de língua? Amém? Amém? Louvado seja Deus por isso. Queridos, certa vez eu encontrei uma senhora de aproximadamente 72 anos de idade, ela tinha, e um dia eu estava estudando a Bíblia comigo, e ela começou a chorar e contar a sua história para mim. Ela falou assim para mim: Ivanildo, eu tenho 35 anos que eu faço parte de uma igreja pentecostal. Eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu tento ter uma vida pautada diante do altar de Deus. E eu tenho orado e eu tenho buscado o dom, o batismo do Espírito Santo, o dom de línguas. E até hoje eu não consigo falar em línguas. Ela contou para mim, deu este relato para mim, e suas lágrimas estavam descendo de seus olhos. E ela disse, e o mais incrível de tudo é que há pessoas na minha igreja que têm uma conduta um pouco desviada da conduta de um bom cristão. Tem algumas pessoas na minha igreja que têm uma vida fora do altar do Senhor, se desviam da igreja, fazem coisas que Deus abomina, e quando vão à igreja falam em línguas, faz cada tipo de coisas, são usadas pelo Espírito Santo de uma maneira tão tremenda, e eu não consigo entender por que eu não consigo ser batizada pelo Espírito Santo e falar em línguas estranhas. Quando ela terminou de falar, eu dei um abraço nela e disse, querida irmã, não se preocupe pelo fato da senhora não falar em línguas estranhas, porque a senhora é batizada com o Espírito Santo, porque a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem uma vida pautada dentro do altar. Agora, o que a senhora tem buscado, a senhora nunca vai encontrar, porque a senhora quer falar em línguas estranhas. E como diz a palavra, a língua estranha, é algo estranho e fora do contexto. E é o que nós vamos estudar nessa noite de hoje, nesse dia de hoje. O dom de línguas, ou por que línguas estranhas. A primeira vez que a Bíblia fala sobre línguas, está lá no livro de Gênesis, capítulo 11, o versículo 1. É o primeiro relato da Bíblia onde a palavra línguas é falada. E diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Perceba que a humanidade, ao Deus criar a humanidade, todos falavam em uma só língua, em um só idioma. Entendeu? Está compreendendo isso aqui? Então, aqui Deus não falou que havia outros dons de línguas e que alguém falava em línguas estranhas. A Torre de Babel é um grande exemplo para a gente entender. A palavra línguas é simplesmente ou nada menos do que idiomas. Idiomas. Quando o povo fizeram a Torre de Babel, a Bíblia diz, a palavra diz no capítulo 11 de Gênesis, que você pode ler o texto todo, eu não vou ler para não prolongar o vídeo, ficar cansativo, mas a Bíblia diz que quando eles fizeram uma torre, eles queriam fazer uma torre que subisse aos céus. E Deus foi lá e confundiu as línguas dos homens.
Preste atenção, a língua dos homens. E agora eles não conseguiam se comunicar porque um não entendia o que o outro falava, e era muita gente, e cada um que compreendia o outro, que falava a mesma língua ou o mesmo idioma do outro, se reuniram. E ali foi formado grupos. E aqueles grupos de pessoas se espalharam pelo Oriente Médio. Se espalharam pelo mundo daquela época. Você está entendendo? Você está entendendo o que aconteceu aqui? Todos falavam a mesma língua. Mas como eles queriam fazer uma torre que o seu topo chegasse ao céu, Deus foi lá e confundiu as línguas dos homens. Então eles vão lá e procuram pessoas que falavam a mesma língua deles, e agora começam a fazer grupos de pessoas, comunidades, e se espalham pelo mundo daquela época. Entendeu? Quem falava hebraico ficou junto com o povo do hebraico, quem falava grego ficava falando grego com o povo do grego, quem falava outra língua daquela época, enfim, várias e várias línguas havia, porque Deus foi quem confundiu a língua dos homens naquela época. Entendeu aqui? Amém? Posso ir para frente? Então vamos para frente. Ah, professor, mas a gente acredita nesse dom de língua? Não, nesse não. Nós acreditamos num dom de língua que aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É aquela língua que eu quero falar, é aquela língua que nós falamos. Que línguas? Eu quero entender também. Então vamos lá. Eu te convido a ir para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha só, quando a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, gente, eu não sei como que as pessoas fazem tanta confusão com um livro, com uma coisa que está tão clara, que até uma criança de segunda série, ela consegue entender isso aqui. Vamos lá para Atos, capítulo 2 de Atos. Vamos para lá. Vamos ver o que Atos diz, capítulo 2. A partir do versículo 1 diz assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos estavam no pináculo lá esperando a promessa do batismo do Espírito Santo, que eu falei, e você pode assistir também no meu canal, tem lá sobre o batismo do Espírito Santo, você pode ver esse vídeo, tá ok? E eles estavam todos no mesmo lugar, quando de repente veio um vento, não é isso? Diz a palavra de Deus, de repente veio um vento, um som do céu, como de um grande impetuoso, e encheu todo aquele lugar onde estavam todos assentados ou reunidos. Então, aquele grande vento, e agora os discípulos, diz assim no versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Olha só que coisa interessante. Naquele dia houve algo tremendo ali. Houve algo tremendo. Perceba que onde as línguas foram separadas, foram divididas, aonde Deus confundiu as línguas, lá em Gênesis capítulo 11. Aquelas pessoas do capítulo 11 agora havia povoado a terra. A terra já não era mais uma língua, já não era mais um idioma só falado na terra. Porque naquela época, lá em Gênesis capítulo 11, a Bíblia diz que aqueles grupos de pessoas formaram comunidades, e aquelas comunidades se tornaram em cidades, e aquelas cidades se tornaram em países. Ok? Tá entendendo? Então, amém por isso. Vamos seguir? Então vamos. Agora já não tem mais uma língua. E quando Jesus Cristo convida os discípulos para fazer parte do seu ministério, o ministério de Cristo, Cristo veio para os judeus. E quando os judeus rejeitam a Cristo, Deus agora permite, por meio de Cristo Jesus, que o evangelho alcance agora os gentios. Agora o evangelho, a salvação, não era simplesmente para os judeus. Agora a salvação fazia parte também para os gentios. E Cristo, ele queria que os gentios conhecessem a palavra. E para conhecer a palavra,
os discípulos teriam que pregar. E para que os discípulos pregassem para os gentis, eles precisavam falar o idioma, a língua deles. Tá entendendo? Você está compreendendo o que aconteceu aqui? Tá? Amém por isso. Amém que você está entendendo. Quando vamos para o versículo 5, a gente entende o texto. No versículo 5 diz assim, ó: ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Gente, é claro o texto. Havia em Jerusalém pessoas de todos os lugares da terra, do mundo daquela época. Havia tantos idiomas como hoje? Não, é claro que não, porque até então a terra não era como hoje. Não tinha quase 8 bilhões de pessoas. Havia bem menos pessoas na terra, mas havia vários idiomas ou línguas diferentes. Então aqui a Bíblia é clara quando ela diz que em Jerusalém havia pessoas, judeus, pessoas debaixo dos céus, de todos os cantos. Então, entenda aqui agora, quando, pois, se ouviu falar, olha aqui o versículo 6, vá grifando aí, diz assim, ó: quando, pois, se ouviu falar, ou quando ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de grande perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, gente. Quando as pessoas viram os discípulos pregando, quando as pessoas viram os discípulos agora, todos eles, os discípulos agora, se divide. Cada discípulo fala um idioma diferente. Um idioma que aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, porque nessa época havia uma grande festa e tinha gente de todos os lugares em Jerusalém, por isso que a cidade estava tão cheia. O Pentecoste não aconteceu num dia qualquer. Deus já tinha programado, Jesus já tinha programado para acontecer no dia que houvesse um grande evento em Jerusalém, para alcançar o maior número de pessoas. Correto? Entendeu? Então aqui, o verso 6, ele é muito claro quando ele diz assim, ó: quando eles ouviram os discípulos falar, eles ficaram possuídos de quê? De admiração. Eles ficavam admirados porque havia ali uma grande multidão, porque cada uma daquelas pessoas que se encontravam ali ouvia os discípulos falar na sua própria língua. Qual é a língua que nós falamos? Português. Qual é a língua que fala o americano? Inglês. Qual é a língua que fala os argentinos? Espanhol. O argentino não fala grego, não. Ele fala em espanhol. Como nós não falamos em espanhol, falamos português. Tem alguma dúvida aqui, querido? Não tem como. Não tem como querer pegar um texto e fazer um contexto totalmente diferente, porque aqui é muito claro. Não tem para onde correr. A Bíblia diz que aqui havia pessoas de pelo menos 16 idiomas diferentes. Tá aqui, você pode ler o texto. Eu não vou poder ler o texto todo, porque eu vou perder muito tempo, mas você pode continuar lendo o texto. E o que me chama interessante, que me chama a minha atenção aqui, é o versículo 14. Olha só o 14 aqui, ó. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Pedro toma a dianteira, levanta e você percebeu uma coisa? Que quando Pedro levanta e começa a falar, a Bíblia diz que os 11 levantaram com ele. Enquanto Pedro estava falando, os 11 estavam repetindo o que Pedro dizia na língua daquelas pessoas. Eles estavam traduzindo para cada idioma que ali estava. Então, cada pessoa, cada indivíduo que estava ali em Jerusalém,
ouviam o determinado discípulo traduzindo o que o Pedro falava na própria língua dele. A Bíblia diz que é na língua materna. Qual é a sua língua materna? É o português. A nossa língua materna é o português. Amém? Entendeu? Não tem, querido, como pegar esse texto aqui e dizer que eles começaram a falar em outras línguas e bebê, bababá. Não, falaram em outro idioma ou idiomas diferentes. Uma língua inteligível, ou seja, uma língua compreensível. Porque não havia proveito se eles tivessem falado em línguas estranhas, ninguém teria entendido. Ninguém entendia, mas todo mundo entendia a tal ponto de se converter 2.000 pessoas nessa pregação de Pedro. Mais de 2.000 pessoas, 2.000 pessoas se converteram 3.000 pessoas se converteram diante deste evento. Agora, se eles não entendiam o que Pedro falava ou o que os discípulos falavam, como é que eles se converteram? Como? A Bíblia diz claramente que eles ouviam os discípulos falar na sua própria língua materna. Amém? Por isso, mas tem aqueles teimosos que dizem assim, não, eles falaram em língua estranha, que está lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, ou primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 2. Lá está claro que eles falaram em língua estranha, tá? Vamos ver. Abra sua Bíblia. Abra a Bíblia aí. Abra lá, em nome de Jesus. Lá em 1 Coríntios. Porque tem gente que é teimoso, né? Mas tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que diz 1 Carta dos Coríntios, capítulo 14, verso 2. Eles falam, os nossos irmãos, a grande maioria dos irmãos pentecostais e neopentecostais, acreditam em línguas estranhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia não fala em línguas estranhas. Essa palavra estranha foi um acréscimo do tradutor. Simplesmente o tradutor escolheu fazer um acréscimo na Bíblia. Então, idiomas. E ele pegou e colocou línguas e colocou a palavra estranha. Ou seja, estranha é algo ininteligível, algo que ninguém compreende. Aí os amados irmãos, que eu tenho um grande respeito, os irmãos pentecostais, respeito, a grande maioria de pessoas tementes a Deus, homens e mulheres sinceras a Deus, mas que não compreende o texto da maneira que ele é. Da maneira que o texto é. A palavra estranha, língua estranha, foi um acréscimo do tradutor. Simplesmente o tradutor fez um acréscimo. Aí fez uma grande confusão. Aí vamos lá para o texto. Diz assim, ó, o texto. Olha o que diz no texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 2. Diz assim, ó, onde tem a grande confusão. É por causa disso aqui, ó. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Aí cria uma grande confusão. Eita. E as pessoas dizem, a gente está falando em língua estranha porque nós estamos falando para Deus. Quem é que entende? Ninguém pode entender, só os anjos entendem. Vem aqui comigo. Chega mais perto de mim aqui. Só os anjos entendem? É? Tá bom. Então vamos lá desmascarar isso aí. Vamos derrubar essa tese por terra. Então quer dizer, então você quer me dizer, meu querido irmão, que quem fala em línguas está falando a anjos? É isso que você quer dizer? Tá bom. Tá bom. Eu vou fingir que eu acredito. Mas vamos para o texto da Bíblia. A Bíblia diz que certo dia, Jacó lutou com o anjo. Você está lembrado quando Jacó lutou com o anjo? Quando Jacó pegou no anjo e disse, eu não te solto enquanto você não me der a minha bênção. Espera aí, como é que Jacó conseguiu falar com o anjo?
O anjo olhou para Jacó e disse, como é teu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. E ele disse, já não se chamarás mais Jacó, mas Israel serás o teu novo nome. Como é que Jacó entendia a língua do anjo? Por que ele entendia? Ou como ele entendia? Porque é muito simples. Porque o anjo fala o idioma dos humanos. O idioma dos anjos, a língua dos anjos, é a mesma língua dos homens. Um anjo não vem se comunicar. Quando Maria estava grávida, e que o anjo disse, o que tem entre o teu ventre é obra do Espírito Santo, Maria. Maria compreendeu tudo que o anjo falava, porque o anjo falava a língua de Maria. O anjo falou com José. O anjo falou de certo dia, Zacarias, pai de João Batista, estava dentro do templo, fazendo a expiação, quando conversou com um anjo, e ele ficou mudo. Qual era a língua do anjo? A mesma língua dos homens, querido. Anjo não fala línguas estranhas. Entendeu? Está compreendendo? Abra sua mente, querido. Não adianta você abrir simplesmente a Bíblia. Você tem que abrir a sua mente. Você tem que amadurecer dentro do seu coração as verdades bíblicas do Senhor. Que é interessante, que é legal, tem muita gente que gosta, que acha legal, que acha bonito. Quando uma pessoa pula, chora, grita e fica dizendo que está cheio do Espírito Santo e faz essas coisas. Maria estava cheia do Espírito Santo e ela não falou em línguas. Quando Zacarias, o pai de João Batista, saiu, estava cheio, possuído do Espírito Santo. Teve contato com o anjo, mas ele não falou em línguas estranhas ou nenhum tipo de línguas. Você está entendendo? Quando Jesus foi apresentado ao templo, um homem chamado Simão foi lá receber Jesus, um dos profetas. Fugiu na minha memória agora o nome dele, mas deixa eu conferir, porque depois a gente diz uma coisa que não é, e o pessoal cai em cima da gente, né? Então, deixa eu ver aqui, Lucas, quando Jesus foi apresentado no templo. Jesus foi apresentado no templo, tá aqui, Simeão, o nome do homem. Um homem chamado Simeão, que quando viu Jesus, quando for apresentar Jesus diante do templo, ele disse, eis que os meus olhos já viram o Santo, o Filho do Altíssimo. E a Bíblia diz que Simeão estava cheio, possuído do Espírito Santo, e não falou em línguas. A profetisa Ana, que era uma mulher cheia do Espírito também, que está aqui no livro de Lucas, a partir do capítulo 2, cheia do Espírito Santo, não falou em línguas. Então, essa ideia de que alguém cheio do Espírito Santo fala línguas estranhas, cai por terra. Cai por terra. Batismo do Espírito Santo tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Eu falei para aquela senhora que chorou perto de mim, que eu abracei ela e disse, querida irmã, certa vez Jesus falou no livro de Lucas, capítulo 10, os discípulos chegaram para ele e disseram, Senhor, alegres eles estavam dizendo, Senhor, os demônios se submetem a nós, as pessoas se admiram com o nosso modo de falar. E Jesus disse, olha, não se alegrais porque vocês fazem essas coisas, mas alegrais pelo vosso nome está escrito no livro do céu. A nossa alegria tem que estar em ter o nosso nome no livro da vida, em ter o nosso nome cravado no livro dos céus. Há um pensamento, há uma ideologia das igrejas pentecostais, as neopentecostais, que é mais fervorosa ainda, de classificar o crente que fala em línguas, ele está num patamar acima de quem não fala.
Aqueles que falam em línguas estranhas, eles são mais bem quistos, mais bem vistos na igreja, e aqueles que não falam ficam naqueles cantinhos, ou num cantinho reservado. Ou seja, há uma categoria entre quem fala e quem não fala. Isso não existe na Bíblia, querido. Deus não deu algo para alguns e outros não. O batismo do Espírito Santo é para todos. Todos que serão salvos ou que querem se salvar vão ser batizados pelo Espírito Santo. Mas não é esse Espírito Santo de falar um monte de baboseira. Nós temos visto aí, queridos, show, o que está sendo feito nas igrejas. Pessoas que mentem, que traem, cometem um adultério dentro das igrejas. Pessoas violentas, agressivas, que enganam, que compram fiado, não pagam, que tem um nome sujo, mais sujo do que pau de galinheiro. E quando chega em determinadas igrejas, pula, cai, chora, recebe esse Espírito Santo. Querido, vem aqui. Lá nos carismáticos, estão falando em línguas também. Esse mesmo tipo de língua. E lá no terreiro, aonde o tambor bate, lá na macumba, falam a mesma língua. Você percebeu? Eu frequentei, eu conheci terreiro de macumba, e os mesmos tambores que é no terreiro de macumba, eu vejo tocado dentro das igrejas hoje. Prestaram atenção? As mesmas coisas que lá no terreiro de macumba é chamado de Ogum. O camarada que toca lá, ele é chamado de Ogum. Na igreja hoje, nas igrejas evangélicas neopentecostais, é o mesmo tambor. Até o corte de cabelo dos camaradas é o mesmo. Gente, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Um dia, quando os discípulos foram Jesus mandou João e Tiago, os dois irmãos, vão lá a Samaria, ou a Samaria, e arrumam uma casa para a gente dormir, e eles foram lá, e eles não conseguiram arrumar uma casa, porque ninguém deu dormida para eles. E quando eles voltaram indignados, falaram para Jesus, Senhor, eles não deram dormida a nós, porque eles acharam que nós vinha lá de outro lugar aí, que eu esqueci. Ele disse, dos samaritanos, e não quiseram nos receber. Senhor, olha o que os discípulos disseram. Senhor, quer que nós oramos ao Pai, e agora mesmo caia fogo do céu e consuma essa cidade? E Jesus olhou para Tiago e João e disse, vós não sabeis de que espírito sois. O Espírito Santo é um espírito pacífico, é um espírito de amor, não de confusão. Esses cultos aí, cheios de confusão e de desordem, isso não tem nada a ver, isso não é bíblico. A língua que foi falada é o idioma deles. Vamos aqui, vamos ler a Bíblia aqui, vamos ler a Bíblia. Quando Paulo foi preso, o apóstolo Paulo, ele foi preso, foi isso? E ele foi fazer a sua defesa. Abra o livro de Atos, capítulo 22. Abre aí, Atos, capítulo 22. Eu vou abrir aqui no meu. Vou abrir no meu agora, Atos 22. Olha, o anjo abriu logo no 20. Agora, 22. Olha só que coisa maravilhosa. Rapidinho. Você já abriu a sua? Já abriu? Então vamos ler. Vamos lá quando Paulo foi fazer a sua defesa. Verso 1. 1 e o verso 2. Olha o que Paulo disse. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Quando ouviram que lhe falava em hebraico, quando lhe viram que falava em língua, Paulo estava falando o quê? Em quê? Em língua hebraica. Guardar o maior silêncio. Paulo falou em língua.
Qual foi a língua que Paulo falou? Eu não escutei não. Qual? Língua hebraica. Paulo falou a língua deles. Paulo era um poliglota. Há quem diga que Paulo falava aproximadamente entre 6 a 8 idiomas. Ele era um poliglota. Ele era um cara altamente preparado, cheio de conhecimento. Era um homem muito culto, que lia muito, era um homem muito inteligente. E aqui, quando ele foi fazer a sua defesa, ele falou em língua perante eles. Mas que língua é? É estranha? Eu não escutei não. É estranha? Não, língua hebraica. Cai por terra. Quem disse que Paulo falava em língua estranha, caiu por terra agora. Quando eu vou para o capítulo 26, eu vejo Jesus falando em línguas. Você já viu Jesus falando em línguas? Não viu ainda? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar agora Jesus falando em línguas no capítulo 26 de Atos. Ah, Jesus falou em línguas? Falou sim. Jesus falou em línguas. Olha só que texto maravilhoso que eu gosto. Atos 26, o verso é o 14, querido. O tempo voa, viu? Quando a gente está num tema bom. Diz assim, ó. Olha o que Paulo disse aqui, ó. E quando todos nós, e caindo todos nós por terra, ouviu-se uma voz que me falava em língua hebraica. Olha o que Paulo... Quando Paulo estava indo matar os cristãos, Paulo escutou uma voz, caiu do cavalo, e ele escutou uma voz que falava diante dele, em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura essas coisas contra os agrilhões. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então, olha o que Paulo disse aqui, ó, no verso 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vem cá. Jesus falou após sua morte, Jesus já tinha morrido. Paulo escutou uma voz, ele não viu, mas escutou a voz, que falou, Saulo, 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 por que me persegues? E Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus falando em língua hebraica. Hebraica, não estranha. A palavra estranha foi um acréscimo na Bíblia. Não existe no original. E nem em algumas Bíblias existe. Porque foi um acréscimo do tradutor. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio sim. Eu acredito plenamente. Porque eu estou vendo aqui. Não tem como eu correr daqui. Ah, mas vamos lá, voltar lá para o livro de 1 Coríntios 14. Eita, 1 Coríntios é um problema, né? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 14. Lembre-se que a igreja de Corintos era uma pedrinha no sapato do apóstolo Paulo. Por quê? Porque é uma igreja cheia de problemas. A igreja de Corintos era uma igreja rica, ficava em um lugar estratégico, onde havia acesso para outras cidades. Ela tinha um bom comércio, era uma cidade que tinha um bom comércio, vinha gente de todos os lugares para aquela cidade. Era uma cidade tipo porto, era uma cidade portuária, onde saía navios, barcos, ok? Então vinha gente de todos os lugares. E a igreja de Corinto estava uma confusão, porque quando a gente vai para o livro de Coríntios, a gente observa o tanto de confusão que tinha nessa igreja. Havia confusão sobre casamento, no capítulo 7, sobre comida oferecida a ídolos, no capítulo 8. As pessoas lá falavam, eu sou de Paulo, outros eu sou de Saulo, eu sou de Pedro.
lá no capítulo 2. Enfim, era tanta confusão, picuinha nessa igreja. Por isso que eu disse que é uma pedrinha no sapato de Paulo. Era muito problema na igreja de Corinto. Tinha um problema lá que as mulheres agora estavam usando véu para se diferenciar aquelas que são cristãs das outras que vinham para a igreja, se infiltrava dentro da igreja, algumas mulheres que eram prostitutas, que se prostituíam na cidade portuária de Corinto, então iam também para as igrejas. Então as mulheres da igreja, para como é que se diz? Se diferenciar com as outras, elas usavam o véu. Tá entendendo? Então, vamos aqui para a igreja de Corinto. Olha o que Paulo diz agora. Olha o que Paulo diz. Paulo diz um texto aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios. Vamos ver o 5. Você tá aí com ela, né? Então vamos ver. Nós vemos o 2, né? Pois quem fala em outra língua foi aquela lá que eu disse que é a língua dos anjos. E nós já sabemos qual é a língua dos anjos. Qual é a língua dos anjos? A mesma minha, a mesma sua. Se um anjo for aparecer com uma pessoa lá nos Estados Unidos, o anjo vai falar em inglês. Se o anjo aparecer com uma pessoa lá no Uruguai, vai falar em espanhol. Se o anjo for aparecer com uma pessoa lá na Rússia, ele vai falar o russo. Se ele aparecer no Brasil, ele vai falar com a pessoa em espanhol. Em português. É uma confusão, né? Uma confusão maluca. Mas você entendeu? Qual é a língua que o anjo fala? A minha e a sua. E de cada pessoa, de cada idioma de pessoas que ele aparecer para a pessoa. No versículo 5 do capítulo 14, diz assim, ó o versículo 5. Olha o que Paulo diz. Eu quisera que vocês todos falassem em outras línguas. Por que ele não falou? Eu queria que vocês falassem línguas estranhas. Mas ele falou o quê? Quem dera eu, Paulo dizendo, quem dera eu que vocês falassem em outras línguas, em outros idiomas. Por que Paulo queria que as pessoas falassem em outras línguas ou idiomas? Muito mais, porém, que profetizasse, pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se houver quem interprete. Se eu falo português, se eu for para os Estados Unidos pregar lá, vai ter uma pessoa que vai traduzir a minha fala em inglês. Eu não sei falar inglês, então tem um tradutor. Aqui Paulo disse que aquele que fala em língua, que esteja na igreja, quem? Um tradutor. Então hoje, aquele dom de língua que muitas pessoas achavam que tinha no passado, não existe hoje. Porque hoje tem tradutores. Tem tradutores. Entendeu? Então agora nós vamos aqui pro verso 9. Olha o que o verso 9 diz. Eita, isso aqui é um tiro no pé dos camaradas. É um tiro no pé. Ó, o verso 9 diz assim, ó. Assim vós, com a língua, não dizerdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis, porque estareis como se falasse ao ar. Paulo diz que quem fala uma língua incompreensível é como se estivesse falando pro ar. É uma perca de tempo. Não é eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Quem fala, quem acha que está falando em línguas estranhas, está perdendo tempo. Olha o versículo 13 agora. Não dá para me ler tudo, não. Olha o 13, ó. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a pessoa interprete. Então não adianta falar algo em inglês para quem não entende. É perca de tempo uma pessoa falar de inglês para mim, eu não entendo. Haja visto que tenha um tradutor para interpretar. Caso contrário, não adianta. Olha aqui o verso... Agora o verso... Deixa eu ver aqui. 19.
17 ou 19, ó, 19, 17, ó. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas. Viu que eu falei para você que Paulo falava aproximadamente entre 6 a 8 línguas diferentes. Ele diz aqui, ele comprova aqui, ó. Eu dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas, mais do que vocês todos. Verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, com a minha língua materna. Prefiro falar 5 minutos com minha língua materna para instruir outros e falar 10.000 palavras em outra língua que ninguém entende. É o que Paulo está dizendo aqui, querido. Não sou eu, é a palavra de Deus. Aqui não há rastro para dúvida, não tem como ter dúvida. É o apóstolo Paulo. Está entendendo? Está entendendo a maravilha? Então essa onda, esses cultos cheios de desorganizado, aonde a gente vê de tudo, menos o assim diz o Senhor, menos a palavra de Deus sendo pregada. Olha o que Paulo diz aqui no versículo, no mesmo capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 40, ele diz assim, ó, tudo, porém, seja falado ou feito com decência e ordem. A igreja é um lugar, é um recinto santo. É um lugar santo. Então o culto é santo. E o culto tem que ser tudo feito com ordem e decência. Não é o que a gente tem visto aí, não. Eu acho que você já viu também. Que todo mundo tem percebido. O escândalo, a vergonha que é em algumas igrejas. Não é todas. Eu não estou falando generalizando, dizendo que não. Algumas igrejas que fazem grandes espetáculos para trazer pessoas. Queridos, eu preciso terminar o vídeo, mas eu quero terminar com um texto muito importante. Eu quero terminar fazendo um apelo ao seu coração, convidando a você para que você abra o seu coração, assim como você abriu a Bíblia, você também abra o seu coração para entender e compreender as verdades de Deus. Não porque eu estou falando essas palavras, não porque eu não creio nesse tipo de dom, de falar nesse tipo de línguas. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que isso é a carne. A carne são a pessoa emocionalmente, são pessoas que têm a tendência emocional de se alegrar dessas coisas e fazem com que aconteçam essas coisas. E pode ter, até ser um espírito, mas eu não garanto que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele usa uma pessoa santa. Você está entendendo? Então, querido, que você possa abrir a sua mente e o seu coração para entender as verdades de Deus da forma que ela é. A única vez que a Bíblia fala sobre língua estranha, e eu quero mostrar para você esse verso, e não é um verso muito bom que você vai gostar de ouvir, não. Está em Isaías, capítulo 33, versículo 19. Olha o que diz aqui, ó. Isaías 33, verso 19, diz assim, ó. Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, de língua bárbara, ininteligível. Deus disse que o povo de Israel não ia mais ter contato nem ver esse tipo de pessoas que tinha a língua estranha, que tinha a língua ininteligível, que ninguém compreende. Já não verá mais este povo. Deus tirou de perto dos seus filhos todos aqueles que falavam em uma língua ininteligível. Queridos, não deixe que uma mentira destrua a sua comunhão com Cristo. Eu vou contar um exemplo para vocês de 4 jovens que foram à faculdade, faziam faculdade juntos, e um determinado dia eles
deixaram de fazer a prova para ir à praia. E quando eles estavam lá na praia, curtindo, um deles disseram, e amanhã o que nós vamos falar para o professor? A um disse, olha, nós vamos contar uma mentira e ele vai cair igual um patinho. E quando foi no dia seguinte, eles foram para a faculdade, chegaram lá e pediram ao professor, professor, a gente não veio ontem porque o pneu do carro quebrou, furou o pneu do carro e nós estávamos sem estepe. E não tinha como a gente voltar ou chegar a tempo na faculdade e fazer a prova. Então o professor olhou para eles e disse, não tem problema nenhum, eu dou a prova hoje. Só isso? Não. E um olhou para o outro e disse, ó, tá vendo como foi fácil? E quando chegou lá, o professor chegou na sala, foi fazer a prova só com eles 4. Ele colocou um num canto, outro no outro, o outro lá no final e outro no final. E o professor ficou olhando para eles 4 e pegou e deu um papel para eles em branco e disse assim para eles, a pergunta é, qual dos 4 pneus que furou? A prova que o professor deu para eles era muito fácil. Era só para eles dizer qual dos pneus tinha furado. Sabe, queridos? Eles ficavam olhando um para o outro e o professor olhando para eles e sem eles saber o que responder. Sabe por quê? Porque eles tinham mentido para o professor. E aquela mentira, ela tem a memória curta, sabe? E eles não conseguiriam falar, porque um ia dizer que era um pneu, outro ia dizer que era outro, enfim. E o professor sabia que era mentira. Não deixe que uma mentira prevaleça por cima de uma verdade. Não deixe de acreditar no assim diz o Senhor, para assim diz o pastor. Que Deus possa abençoar cada um de nós nessa noite. Eu quero orar por você, querido e maravilhoso Deus, que as tuas verdades façam parte da nossa vida. Abençoa essa pessoa que está assistindo ou que assistiu esse vídeo comigo, que estudamos junto, que o Senhor possa abençoá-lo, que ele possa entender e compreender a tua palavra da maneira que ela é. Nós oramos por Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.